Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Pais e Filhos de Ivan Turgenev. Este é o livro, esta é uma edição de clássicos da Relógio d'Água, da editora Relógio d'Água, e é de 2007. O livro foi originalmente publicado, deixem-me ver que eu não tirei essa, em 1862. Eu nunca tinha lido nada de Ivan Turgenev. Este livro em particular tem um pós-fácio de Vladimir Nabokov, que foi escritor de vários romances, incluindo o Lolita, que é um que eu li. Eu acho que não li mais nada dele, por acaso. E já agora, só uma leitura rápida da biografia de Turgenev. Epá, isto é um bocado longo, deixem ver. Eu vou, se calhar, fazer aqui umas edições, ok? Na leitura. Ivan Turgenev nasceu em Orel, no Império Russo, em 1818. É considerado uma das figuras mais importantes da literatura russa, ao lado de Dostoiévski e Tolstói. Oriundo de uma família abastada, passou a sua infância em Pskov, onde conheceu de perto a vida no campo. De 1834 a 1837 estudou os clássicos, literatura russa e filologia na Universidade de São Petersburgo e iniciou-se na poesia e na dramaturgia. Um ano depois ingressou na Universidade de Berlim para estudar filosofia, particularmente Hegel, e história. Durante este período, Turgenev mostrou um grande interesse na sociedade da Europa Ocidental, defendendo, após o seu regresso em 1841, a ocidentalização da Rússia e o fim da servidão. Em 1843 publicou o poema Parashá, a sua primeira obra a ser aclamada por um dos mais importantes críticos literários russos, Vissarion Belinsky, com quem estabeleceu amizade. Nesse mesmo ano conheceu o grande amor da sua vida, a cantora de ópera Pauline Viardot, filha do tenor espanhol Manuel Garcia e casada com Louis Viardot. Turgenev vivia ao lado e, por vezes, na mesma casa que Pauline e o marido, e viajou várias vezes com o casal. As histórias publicadas em Cadernos de um Caçador, de 1852, contribuíram para o início do seu sucesso literário. Um dos amigos literários de Turgenev foi o escritor Gustave Flaubert, com quem se correspondeu partilhando uma visão realista do mundo. Num período de 10 anos, de 1852 a 1862, Turgenev escreveu algumas das suas obras mais importantes e publicou 4 dos seus 6 romances que refletiam o seu amor por Pauline. Rodin, de 1857, A Casa da Pequena Nobreza, de 1859, Na Véspera, 1861 e Pais e Filhos, de 1862. Este último, que é este que nós vamos falar aqui, deu origem a grande controvérsia, o que fez com que o autor abandonasse a Rússia. Dos últimos trabalhos de Turgenev destaca-se O Primeiro Amor. Depois de viver em Baden-Baden e em Londres, fixou-se finalmente nos arredores de Paris, onde escreveu o seu último romance, Solo Virgem, que acabou por falecer em 1883 com Pauline ao seu lado. Ok, estava agora a pensar, porquê é que este livro causou controvérsia? Mas eu acho que, e eu sinto isso muitas vezes também nos livros do Dostoiévski e mesmo do Tolstói, os que já li, também não li todos, é que há aqui um contexto histórico que eu não percebo muito bem, não é? Porque eu não estudei ou não sei a história da Rússia. Então sinto que há muita coisa que me passa ao lado e deve ser isso que acontece neste livro aqui também. Então, eu tenho aqui os meus apontamentos. As personagens principais são Arkady e Bazarov, 2 grandes amigos. Eles conheceram-se, parece-me que na faculdade, e vão passar agora uma temporada em casa do pai de Arkady, que é o Nikolai Petrovich Kirsanov, que tem assim uma propriedade rural relativamente abastada, daquilo que eu entendi, com algumas dificuldades, mas abastada. Bazarov é de uma família mais humilde, mas é um homem mais, ou rapaz, eles são muito novos, mais seguro. E tem umas ideias progressistas, portanto é nihilista. E o Arkady vai um pouco atrás dessas ideias também. Às vezes parece-me que não tanto por convicção, mas mais porque admira muito o seu amigo Bazarov. Então lá vão eles para a casa de Nikolai Petrovich Kirsanov, que está muito entusiasmado por ver o filho. Parece um pai muito, muito carinhoso. O Arkady perdeu a mãe já há um tempo largo e era uma mulher de quem Nikolai gostava muito. Nikolai vive então nesta propriedade com uma rapariga bastante novinha, com quem já tem um filho, que é a Fenichka, e com o seu irmão, que é o Pavel, também Petrovich Kirsanov.
mas eu vou só chamá-lo pelo nome próprio, eu acho que é o nome próprio, que é Pavel. Eles depois têm sempre N nomes e depois parece que têm tipo diminutivos e eu fico sempre muito baralhada. Uma coisa que os livros do Dostoiévski costumam ter é uma lista dos nomes logo no início e depois do nome que lhe costumam chamar, que nem sempre está dentro desses 3 nomes. Por exemplo, mas eu deduzo que isso seja uma coisa que o autor, que o próprio Dostoiévski fazia, então aparece assim nas traduções, e o Turgenev, deduzo eu, não fazia, então não aparece. Pronto. Portanto, eu tive que fazer aqui os meus apontamentos. E então, este livro começa precisamente com a chegada do Arkady e do Bazarov à casa do pai de Arkady, à casa de Nikolai. E o pai, Nikolai, está muito entusiasmado por ver o filho. Bazarov é uma surpresa, portanto, Arkady não disse que levava um amigo, mas o Nikolai, o pai do Arkady, é um homem muito benevolente, ele não se preocupa com isso. Ok, ele fica muito contente por ver o filho, fica muito contente por ficar a conhecer um amigo do filho. Bazarov não é uma personagem muito simpática, portanto, ele tem essas ideias todas progressistas, mas é a maneira como ele se expressa e como ele fala com toda a gente é sempre um pouco quase como se achasse superior às outras pessoas, porque a visão dele é a visão correta, dá algum desprezo e é sempre um pouco negativo. Eu confesso que nesta fase, sobretudo nesta primeira fase do livro, eu não simpatizei muito com o Bazarov, porque acho que ele é muito conflituoso, é muito arrogante, mas pronto, mas o Arkady admirou muito, o Nikolai, acho que é-lhe mais indiferente como é que o Bazarov é ou não é, ele quer estar perto do filho. Já o tio da Arkady, portanto o irmão do Nikolai, o Pavel, já acha muito pouca piada ao Bazarov e depois é do género, eles são um bocado o oposto, porque o Pavel é um homem assim, já dos seus 50, acho que 50 e tais, não é? Eu acho que eles dizem 40 e muitos, mas a descrição depois que eles fazem, parece, eu imagino-os bem mais velhos. Mas pronto, é assim um homem bem apessoado, muito bem arranjado, aquilo que eu diria talvez uma espécie de dandy. Eu diria mesmo, pois, porque ele até acho que nutre assim alguma admiração pela nobreza inglesa ou por esses lords ou uma coisa assim. E o Bazarov olha logo para ele de lado, não é? Eu não consigo explicar sinceramente, qual é a ideologia do Bazarov. Portanto, eu acho que o nihilismo quer dizer que não acreditas em nada, nas instituições, etc. Não acreditas em nada. O Pavel é o oposto total, portanto ele acredita em regras e acha que é assim que se deve viver e é viver em sociedade. E às vezes é ele até que pica um bocado o Bazarov e não tanto ao contrário, isso tem piada. Mas eles têm assim um ao outro embate e são um bocado agressivos, volta e meia um com o outro. Só que o Bazarov eu acho mais... é aquela coisa, a arrogância da juventude, é isso que me parece. Pronto, e depois está sempre mal disposto, quer dizer, ele podia achar que tinha razão, mas está sempre mal disposto. Então é uma personagem que aparece muito, tem muito protagonismo, nós vamos estar sobretudo, lá está, com o Arkady e com o Bazarov, e são as personagens que vão andar mais de um lado para o outro, apesar de o Turgenev nos dar a história da vida de todas as personagens, portanto ele vai fazendo assim umas pausas biográficas para cada personagem, faz isso para o Nikolai, faz isso para o Pavel, faz isso para os pais do Bazarov, faz isso para a Fenichka, que é a nova mulher do Nikolai, e para outras personagens mais à frente também. Portanto, é uma coisa, parece-me que é importante para este autor, é que nós consigamos perceber o percurso de cada personagem e porque é que se comportam de uma maneira ou de outra. Eu acho que eles não dão o percurso do Bazarov, nem do Arkady, pois não. Eu acho que não, dão dos pais de cada um deles, mas não dão deles. Acho que não. Mas não quero precisar, porque são estes livros, eu dou-vos um apanhado muito, muito geral, porque estes livros, então, eu não os estudo. Isto é mesmo, é lazer para mim, mas depois no fim vejo do que é que eu me lembro, o que é que achei interessante e tal. Aqui ajudou-me muito o Pusfácio do Vladimir Nabokov, porque ele faz um apanhado do livro todo, da história toda, e põe citações, e é uma espécie de apreciação do livro também, porque eu tenho a ideia que ele a dada altura diz coisas do género, pronto, e claro, e depois o Turgenev decide fazer assim e critica essas escolhas, é muito, muito interessante. O Pusfácio ainda é grande, o Pusfácio é isto, a perceber? Portanto ainda é um Pusfácio jeitozinho, ainda tem algumas páginas.
Então, nesta história eles chegam, não é? Há estes conflitos, sobretudo entre Bazarov e Pavel. A dada altura, os dois amigos decidem viajar até uma cidade, vão ter com um primo, a pretexto de visitarem um primo do pai, da Arkady e do tio. Nessa pequena viagem conhecem outras personagens, assim, parecem um pouco caricaturais, portanto, um homem meio aristocrático que admira muito o Bazarov e tenta imitá-lo, mas é assim uma coisa um bocado caricatural e que depois o leva a ver uma mulher emancipada, acho que é assim que ele até se refere a ela, ou feminista, mas é uma espécie de retrato, eu diria, um pouco caricatural também, portanto não é assim um retrato muito simpático dessa mulher, e depois eles vão todos juntos a uma festa onde conhecem a Anna Onditsova. Esta Anna Onditsova é uma mulher intrigante, muito bonita, jovem, é viúva já, portanto ela casou-se com um homem bastante mais velho, ele acabou por falecer e ela ficou com as propriedades, portanto herdou o que era do marido. Então é uma mulher rica, mas depois também é isso, parece, ela até é retratada como uma mulher inteligente, ponderada e sensata. Ele retrata um pouco como fria, mas eu não sei se diria fria, eu acho que ela é muito prática, muito pragmática, não é muito emotiva, não é uma mulher muito emotiva, pronto, acho que é por aí, mas daí a ser fria acho que é um salto um bocado grande. Então eles conhecem essa mulher, os dois, Arkady e Bazarov, ficam encantados com ela, e ela já não sei se os convida, mas acho que será por aí, a passar uma temporada na propriedade dela, muito perto da cidade onde eles estão, e lá vão eles. Conhecem nessa propriedade algumas personagens, incluindo uma tia bastante velhinha, muito mal disposta, que vive lá com a Anna Onditsova, e a irmã da Ana, que é a Katia. A Katia é mais jovem e pronto, e tem uma cadelinha também muito fofinha, e é isso, vão acontecendo aqui várias coisas. A dada altura chamam os pais do Bazarov, chamam-no para ir ter com eles, porque já não o veem há muito tempo, acho que era 3 anos, e pronto, e sabem que ele está perto e ele tinha ficado de os ir visitar. Então eles acabam por sair os dois, há lá umas peripécias, umas coisas que acontecem a propósito destes amores e desamores, não é? E esta atração pela Anna Onditsova. Há uns diálogos muito interessantes entre o Bazarov e a Anna, assim, um pouco mais filosóficos, talvez. Não vou dizer que percebi tudo desses diálogos, mas lembro-me que os achei muito interessantes, alguns, e reforçou essa minha ideia de que a Anna é uma mulher, é pouco emotiva e é bastante inteligente, e o Bazarov é um rapaz mal disposto que, às vezes quando as pessoas são mal dispostas sem alguém os estar a chatear, não é? Concretamente ou literalmente, a fazer por isso, sinto que são personagens ou pessoas que estão numa luta interior muito grande. Portanto, há aqui uma luta interior porque ele gosta dela, mas não quer gostar, porque ele acha que, e foi assim que eu entendi, que o amor que ele devia sentir por ela devia ser uma coisa só carnal, não romântica, porque ele não acredita no romantismo. Sei lá, já viram? Terem que acreditar numa coisa em que uma ideologia que vos dizem que é que vocês têm que acreditar ou não, e não há forma de sair disso. Parece-me uma coisa assim, parece-me uma prisão, mas pronto. Mas a mim parece-me que há nele essa revolta por ele ter essa ideologia, ele achar que é a ideologia correta, mas depois percebe que é mais emotivo do que gostaria, sente outras coisas, pensa outras coisas, e revolta-se com ele mesmo e tem muita dificuldade em gerir todas essas emoções que se vão gerando dentro dele. Pronto. E há aqui depois também alguns conflitos com o Arkady, e só não há mais, porque o Arkady é muito parecido com o pai, e é assim uma pessoa que não gosta muito de conflitos, que é bastante... é isso, benevolente, tem esse lado, é um bocado mais combativo do que o pai, mas também não quer... pronto, arranjar problemas se não tiver mesmo de ser, mas a personagem do Bazarov parece-me aquela personagem que onde quer que ele vá, ele cria conflitos. Eu não acho que seja de propósito, mas tem a ver com, parece-me, a forma como ele se relaciona com as outras pessoas e como ele as vê e como ele as trata, pronto, muitas vezes. E eu acho que os conflitos que há com ele são assim um pouco por aí. E então
Eles saem os dois da propriedade da Anna Onditsova, não de forma muito simpática, há lá umas chatices, não vos vou dizer quais. Eles vão para as terras dos pais do Bazarov, que são também proprietários rurais bastante mais pobres do que o Arkady, mas atenção, também tem não sei quantos funcionários a seu cargo. O pai de Bazarov é um médico militar já reformado, o Bazarov tem esse interesse na medicina também. E pronto, passam lá pouco tempo, percebe-se que os pais do Bazarov são muito amorosos, são assim das minhas personagens favoritas do livro, e a relação deles é muito bonita, tem assim partes muito bonitas. Aliás, depois quando eu estava a ler o Pushfácio do Nabokov, ele vai buscar algumas dessas passagens e eu depois vou-vos ler uma ou outra porque acho-as muito tocantes e já não me lembrava delas, pronto. E então ele vai ter com os pais estão contentíssimos por terem ido lá, mas depois ele lida mal com isso e quer que o deixem em paz, género, está bem, já sei que gosta, mas a mãe quer dar-lhe muitos abracinhos e muitos beijinhos e ele tipo, menos. É assim uma personagem difícil. E depois fica lá só 3 dias e depois volta não sei para onde. Então é isso, andam para cá e para lá, para cá e para lá. Há muitas aventuras e desventuras. Eu acho que nós seguimos sobretudo estas duas personagens. E tem partes muito comoventes, tem partes mais revoltantes também, tem partes um pouco assustadoras. Há uma parte em que o Bazarov se está a meter um bocado com a Fenichka, porque a Fenichka, que é a tal mulher, eles ainda não são casados, assim, muito novinha do Nikolai, ela é muito mais nova do que ele, pai, uns 20 e tal anos, e é um bocado ingênua também tem a ver com o percurso de vida dela, podia ter 20 e poucos anos e não ser tão ingênua, mas de facto é, e o Bazarov acho que é uma personagem fascinante para a Fenichka, mas ele também aproveita-se um pouco dessa ingenuidade que percebe nela e depois tem a ver com outras coisas que se passaram também antes no livro, e ele força-se um bocado para cima dela, assim, para dar um beijinho, e está o Pavel, portanto o tio do Arkady, irmão do Nikolai, que é, enfim, eles não são casados, mas é quase como se fossem, já têm um filho, enfim. E assiste a isto e faz assim e diz qualquer coisa, e então há assim uns momentos também de tensão e isso vai dar origem a outra ação. Portanto, isto parece uma novela, quase, só que mais interessante porque há uma coerência durante toda a história, as personagens são bastante aprofundadas. Esta necessidade de nos dar a biografia de muitas das personagens, será que era necessário? Porque o Nabokov, parece-me que ele embirra um bocadinho com isso no prefácio. Eu não acho que seja necessário, mas não me importei, não senti enquanto estava a ler que era tipo uma seca ou que me estava a dar a papinha toda feita. Não, por acaso não senti. Acho que é interessante ter... acho que foi interessante ter esses dados dessas personagens que tiveram direito à tal pausa biográfica. Depois ainda aqui no Pushfácio, que é na página 236 deste livro, desta edição, eu não pude sublinhar, porque este livro não é meu, é da minha mãe. Então estou a ver se encontro essa parte que me interessa. Turgenev termina o capítulo com a descrição das origens e mentalidade da senhora Bazarov, portanto da mãe de Bazarov. Mecanismo que todos conhecemos bem, a pausa biográfica. Mas ele não é a primeira vez que ele fala da pausa biográfica e parece-me a mim que ele embirra um pouco com essa pausa biográfica. E depois há aqui um excerto muito bonito, que é logo na página seguinte, em que o verdadeiro drama começa quando Bazarov decide de súbito partir, embora prometendo voltar um mês depois. Portanto, ele esteve, acho que era 3 anos fora e volta durante 3 dias e depois vai-se logo embora. Isso é muito pouco. O velho Bazarov, que ficara ainda alguns minutos no alpendre a acenar com o lenço, deixou-se cair numa cadeira e a cabeça pendeu-lhe para o peito. Abandonou-nos, balbuciou. Abandonou-nos, aborrecia-se ao pé de nós, estou completamente sozinho. Repetiu diversas vezes e de cada vez estendia a mão à sua frente com o dedo indicador espetado. Então Arina Vlassievna, que é a mãe de Bazarov, aproximou-se dele e, inclinando a sua cabeça grisalha para a cabeça grisalha dele, disse: Que fazer, Vassia? Um filho é um pedaço arrancado de nós, ele é como um falcão. Se lhe apetece, voa para cá. Se lhe apetece, voa para longe. E nós os dois somos como cogumelos no oco de uma árvore. Não arredamos do lugar. Só eu serei sempre a mesma para ti, como tu para mim. Vassili Ivanovitch afastou as mãos do rosto e abraçou a sua mulher, a sua amiga, com tanta força como nem na juventude a abraçara,
ela consolara-o na sua aflição. E eu acho esta passagem muito bonita. E os pais do Bazarov têm esta questão, não é? Gostam muito, muito do filho e gostavam que ele fosse mais vezes ter com eles e o Bazarov nem sempre está para aí virado. Pronto. E depois há aqui uma citação que eu agora não sei se é uma citação do Nabokov, porque não assinalei em que página é que está, ora bolas. Ou se é, porque este excerto que eu li é uma citação do livro, portanto é uma citação do Turgenev. Eu por acaso esqueci-me de assinalar onde é que começava a citação do livro, não é? Mas pronto, desculpem lá. Eu acho que é o Bazarov que diz, a dada altura, diz: a morte é uma coisa velha, mas para cada um é nova. E eu também achei esta frase muito... Bom, para já muito verdadeira, não é? A morte é uma coisa velha, mas para cada um é nova. Pronto. Mas há uma beleza qualquer nesta frase, não sei assinalar bem qual é, mas acho que há. Pronto, ouçam, eu gostei muito do livro, acho que prendeu-me a atenção, gostei desta tradução, isto é uma tradução, deixem-me ver, traduzido do russo por António Pescada. Acho que ele é bastante conhecido, ele e há um casal também. E então eu gostei bastante desta tradução, gostei bastante deste livro. Recomendo-vos que leiam, eu gosto muito de ler literatura russa. O Nabokov diz a dada altura no prefácio que o Dostoiévski e o Turgenev eram tipo inimigos de morte, que o Dostoiévski passava-se com passagens do Turgenev em que ele falasse de música ou assim, eu não sei porquê, mas acho isso interessante e acho engraçado tu ficares muito enervado porque há um escritor que fala muito de Mozart ou qualquer coisa do género, mas enfim. Mas eu gostei muito desta história e acho que é envolvente e fiquei interessada nas personagens e acho que tu consegues visualizar estas personagens, estão muito bem explicadas, mas não de uma forma muito mastigada, pronto. Então acho que te dá espaço também para criares alguma coisa. Então é isso, eu gostei muito, espero que vocês tenham a oportunidade de ler. Eu acho que este é um livro que se deve encontrar facilmente também noutras edições, portanto em segunda mão. Eu uso muito o site da Reli, que acho que é reli.pt, e eles têm contacto, é uma base de dados com várias livrarias independentes e alfarrabistas, então acho que será um sítio possível para encontrarem. E é isso, ouçam, eu gostei muito desta edição, pronto, mas isto é uma edição mais recente, então será mais cara também, pronto. É isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, sugestões, ideias, digam, e até à próxima. Tchau, tchau!